Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações na noite de hoje. Meus irmãos, para nós começarmos a nossa conversa de hoje, eu trago esse pequeno textinho que, enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa, achei bacana e quis compartilhar com vocês. Deus conhece toda a sua história, Deus sabe tudo. Ele não está atrasado. Deus está te ouvindo. Deus está te enxergando. Deus sabe tudo sobre você. Sabe onde você mora, o que está passando e o quanto tem doído esperar. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você chora, acreditando não ter saída essa situação difícil que você enfrenta, Ele já sabe a hora e o dia que tua bênção vai chegar. Acalma teu coração. O Senhor está na eternidade controlando tudo. Confia e acredita. Deus honra. Textinho muito bonito, muito inspirador e vem de encontro ao nosso tema de hoje. Só mudar aqui. E para que a gente possa então começar de fato a nossa conversa de hoje, eu gostaria de convidar cada um de vocês a refletir sobre uma pergunta muito simples, mas profundamente importante. E a pergunta é a seguinte: será que existe alguém que Deus tenha desistido de salvar? Talvez racionalmente todos respondam que não. Mas será que em algum momento de nossas vidas nós mesmos não acreditamos que já estávamos longe demais? Que erramos demais? Que perdemos oportunidades demais? Que não havia mais jeito para nós? Será que em algum momento da nossa vida a gente já não se deparou com essa situação, achando que, poxa, não dá mais, não tem como? Há pessoas que chegam na nossa casa espírita, carregando dores que muitas pessoas não veem. Algumas sorriem por educação, mas choram em silêncio. Algumas trabalham, convivem, conversam, mas estão travando batalhas íntimas que ninguém imagina. Há quem esteja lutando contra a culpa, lutando contra o luto. Há quem esteja lutando contra a solidão. E há também quem esteja decepcionado consigo mesmo. E talvez alguém aqui nessa noite tenha vindo justamente porque precisava ouvir uma mensagem de esperança. E se essa pessoa, por acaso, estiver aqui, a mensagem da doutrina espírita é clara: ainda é tempo. Deus não desistiu de você. E essa é a temática da noite de hoje. Ainda é tempo. Deus não desiste de ninguém. Então vamos falar um pouco sobre esse assunto, que muitas vezes nós mesmos desistimos de nós, mas Deus não. Então, quando Allan Kardec organizou a doutrina, uma das maiores evoluções que ela trouxe foi a compreensão da justiça divina. Durante muito tempo, muitas religiões ensinaram que os erros de uma única existência poderiam resultar em condenações eternas. E ainda nos dias de hoje, a gente sabe de muitas religiões que tratam, essa única existência como: vamos passar por essa existência, vamos ser bons, vamos ser ruins, e isso vai decidir o meu futuro perante a eternidade. Então, se eu for bonzinho, digamos assim, eu vou conseguir o meu lugarzinho no céu, ficar entre os anjos. Mas se eu não tiver uma conduta tão boa, aí complica, né? Aí eu posso ser condenado ao sofrimento eterno. E será que é dessa maneira mesmo que Deus trabalha? Será que temos uma única oportunidade? Nós que já temos um pouco mais de conhecimento espírita sabemos que não é assim, né? Então, o Espiritismo apresenta um Deus infinitamente justo e bom. Um Pai que corrige, mas sem destruir. Que educa sem abandonar, que oferece oportunidades sem cessar. Então veja que é uma percepção diferente, que durante anos, até mesmo quem não
digamos assim, não começou na doutrina espírita, que veio de outras religiões, ainda tem, né, essa visão desse Deus vingativo, desse Deus que pune. Mas sabemos, né, a doutrina espírita nos clareia, nos abre os olhos e nos faz entender que Deus é infinitamente justo e bom. No livro dos Espíritos, os espíritos superiores ensinam que Deus concede ao espírito tantas existências quantas forem necessárias para o seu aperfeiçoamento. Poxa, então o livro dos Espíritos nos fala isso? Então já cai por terra aquela ideia de uma única existência para sermos ou bonzinhos ou não tão bonzinhos. Então Deus nos oferece quantas oportunidades sejam necessárias para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente melhore, para que a gente evolua. Então, observando a profundidade dessa ideia, logo chegamos à conclusão de que não somos criaturas destinadas ao fracasso. Se Deus nos oportuniza tantas vezes quanto forem necessárias, até que eu melhore, até que eu aprenda, então o meu destino não pode ser o fracasso, não pode ser o sofrimento. Estamos crescendo, aprendendo, evoluindo. E errando sim, porque ainda somos imperfeitos. Mas os erros também fazem parte do processo. A cada erro, talvez se eu conseguir tirar o proveito desse erro, se eu conseguir tirar um aprendizado desse erro, isso vai me ajudar a me melhorar, a evoluir. Então, vamos seguir caminhando porque fomos criados para a felicidade. E talvez o caminho ele não seja tão lindo, tão maravilhoso. Podem acontecer coisas que nos deixam tristes, nos deixam em agonia, em sofrimento durante esse caminho. Mas o caminho é em direção à felicidade. Não é um caminho de plena felicidade, mas em direção à felicidade. Então, muitas vezes, acabamos sendo severos demais conosco. Cometemos um erro e passamos anos nos condenando. Tomamos uma decisão equivocada e acreditamos que destruímos o nosso futuro. E aqui vale a pena a gente fazer um parênteses e pensar que será que um erro, será que muitas vezes uma atitude sem pensar pode ser um fator determinante para que eu jogue fora toda essa minha reencarnação, toda essa oportunidade que Deus me deu de eu estar encarnado para me aperfeiçoar, e aí por causa de um erro, então está tudo acabado. Eu não mereço uma nova oportunidade, ou eu vou simplesmente jogar fora a oportunidade que eu estou tendo. Então, se perdemos uma oportunidade, passamos a acreditar que tudo acabou. Poxa, então agora nada mais serve. Só que nós precisamos mudar essa ideia. A vida nos oferece algo diferente. A misericórdia divina está sempre abrindo novas portas. Talvez não as portas que a gente deseje, mas as portas que são necessárias para nós. As portas que fazem com que a gente evolua, fazem com que a gente melhore. Talvez não aquilo que eu quero no momento, mas aquilo que eu realmente necessito. E muitas vezes aquilo que eu necessito não é o que eu quero. E se eu não é aquilo que eu quero, eu sou teimoso. Eu acho que Deus não está sendo legal comigo, que Deus está me punindo, porque ainda temos o egoísmo impregnado no nosso ser. Então, quantas vezes algo que parecia o fim revelou-se um começo? Quantas vezes uma perda nos ensinou algo que jamais aprenderíamos de outra forma? Quantas vezes uma queda nos tornou mais humanos, mais compreensivos e mais capazes de amar? Muitas vezes o dedo precisa ir lá na ferida e apertar. Precisa doer, precisa fazer com que a gente diga, opa, tá legal, preciso mudar, alguma coisa não está caminhando como tem que ser. E muitas vezes, infelizmente, essa é a maneira que a espiritualidade acha de fazer com que a gente enxergue. Precisa doer. E vai doer. Talvez se a gente escolhesse de cara o caminho do amor, o caminho que o Evangelho nos ensina, não precisaria doer. Mas a gente é teimoso, a gente é rebelde, a gente precisa seguir pelo caminho mais difícil. Que parece que é o mais fácil, mas na verdade é o caminho mais difícil. Falando em Evangelho, Jesus foi o maior exemplo dessa verdade. Observem que Jesus nunca escolheu os perfeitos, ele escolheu justamente aqueles que o mundo desprezava.
Então, se a gente for lembrar da história de Jesus, Jesus não procurou aqueles religiosos que eram do Sinédrio, aqueles que, digamos assim, tinham uma classe social elevada, uma boa referência perante a sociedade naquele tempo. Não, Jesus não foi atrás dessas referências, ele foi atrás daqueles que talvez a sociedade olhasse com maus olhos. E ele escolheu justamente essas pessoas rejeitadas, acolhendo essas pessoas consideradas pecadoras, perdoou aqueles que todos condenavam, porque Jesus enxergava aquilo que ninguém mais conseguia enxergar. Ele via o espírito imortal. Ele não olhava apenas para o momento e para a situação que a pessoa se encontrava. Ah, a pessoa estava no erro, então ela não serve. Opa, peraí. Jesus tinha um olhar diferente para cada um. Ele conseguia perceber o potencial que a pessoa tinha. Que o discípulo, que aquele que o seguia. E será que todos nós não temos um potencial que está meio escondido ou meio deixado de lado? Então, enquanto o mundo via o erro, Jesus via a possibilidade. Enquanto o mundo via a queda, Jesus via o futuro. Enquanto o mundo via a culpa, Jesus via a transformação e continua vendo também em nós nos dias de hoje. Porque imagine só, será que algumas atitudes, alguns erros me fazem então eu não ser digno, não ser um filho amado de Deus, não ser digno de seguir os passos de Jesus? Jesus deixou claro, quando escolheu seus discípulos, quando andou com aqueles que eram negados pela sociedade naquele tempo. Ele via e projetava o futuro, não apenas o momento ou o erro. Muitas vezes também optamos por carregarmos culpas antigas. Talvez por algo que fizemos, algo que deixamos de fazer, uma palavra que não deveria ter sido dita. Talvez por um amor que não soubemos demonstrar. Talvez por alguém que partiu antes de receber nosso abraço. Mas a culpa ela só é útil quando ela vai produzir uma transformação, quando ela produz um crescimento, quando ela produz renovação. A culpa que paralisa, ela não vem de Deus. Então, se a gente parar para refletir, adianta eu me sentir culpado para ficar me condenando, para ficar me flagelando, dizendo que eu cometi um erro, eu não sou digno, eu não mereço? O que isso vai adiantar? Para mim ficar sofrendo? Para mim ficar remoendo isso? Não. Vamos pegar esse erro e vamos transformar numa coisa boa. Nós temos como fazer isso. Temos como olhar para o nosso erro e dizer, não, peraí, eu vou aprender com isso. O que eu posso fazer de diferente para transformar esse erro em algo bom? Deus não deseja que nós fiquemos presos ao passado. Deus deseja que aprendamos com o passado. E isso são coisas diferentes. Então, eu olhar para o passado, entender os meus erros, aceitar os meus erros, mas visando uma mudança, visando uma melhora, é esse o caminho. A gente precisa então ir de encontro a essa transformação. Puxando novamente o Evangelho, encontramos uma das mais belas mensagens da doutrina que fala que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, mas muitas vezes a gente acaba por interpretar essa frase só com os outros, né? Eu preciso ajudar os outros, eu preciso auxiliar os outros, a caridade material, ou enfim, a caridade que eu estiver disposto a oferecer aos outros. Mas é a caridade que a gente precisa ter conosco mesmo. Será que a gente está praticando essa caridade? Precisamos aprender a praticar essa caridade conosco mesmo. A capacidade de reconhecer nossas limitações sem nos destruir. E como é difícil a gente olhar para dentro de nós mesmos e ver as minhas limitações, sem que isso se transforme em algo destrutivo. Como é difícil ouvir uma crítica. Ah, alguém falou que você está fazendo uma coisa errada. Ah, mas não é bem assim. O meu ego gritando lá em cima. Não, a pessoa não sabe de nada, quem sabe sou eu. Mas lá no nosso íntimo nós sabemos. Mas tem razão, estou errado. Então, a capacidade de recomeçar, de acreditar que podemos ser melhores amanhã do que fomos ontem, isso é uma caridade essencial para nós.
A caridade conosco mesmo, de entender que temos que nos perdoar também. É necessário, é importante. A doutrina espírita também nos ensina que ninguém está sozinho, veja só. E quantas vezes nos sentimos sozinhos, nos sentimos abandonados, achamos que não temos ninguém para nos ajudar, para nos auxiliar. Mas uma das mensagens mais consoladoras que existem, de que não estamos sozinhos, porque pensamos, temos amigos espirituais, benfeitores espirituais, corações que nos acompanham, espíritos que oram por nós, que muitas vezes acabamos por não perceber, mas quantas inspirações nós recebemos, quantos livramentos acontecem sem que a gente imagine sequer que passamos por um livramento. Quantas vezes uma ideia surge no momento certo e a gente diz, nossa, que ideia maravilhosa, mas a gente não imagina que a espiritualidade está ali, trabalhando, nos auxiliando. Então, quantas vezes encontramos exatamente a palavra que precisávamos para aquele momento de dificuldade? Quantas vezes chegamos a uma palestra sem saber o porquê ouvimos exatamente aquilo que nossa alma necessitava ouvir. E depois a gente fica se perguntando, nossa, mas aquela palestra, aquele cara lá falou um negócio, mas é pior que eu precisava ouvir isso mesmo. E será que a espiritualidade não estava preparando justamente o encontro daquela palestra que o palestrante preparou para aquilo que eu precisava ouvir, para aquilo que talvez despertaria em mim algo bom? E a gente acha que está sozinho, que está abandonado, nos vitimizando. Então nós precisamos entender que não estamos abandonados. Nada disso acontece por acaso. E também muitas pessoas acabam se perguntando sobre o sofrimento. Por que Deus permite o meu sofrimento? E a doutrina espírita ela não oferece uma resposta simplista sobre isso. Não existe uma resposta, fulaninho, tu sofre exatamente por causa disso. Mas ela oferece uma certeza que ninguém pode negar. Que nenhuma lágrima é inútil, nenhuma dor é sem sentido e nenhuma experiência é desperdiçada. Então veja que aquilo que hoje parece apenas sofrimento, poderá amanhã ser compreensão. Aquilo que hoje lhe parece apenas escuridão, poderá revelar um caminho para a luz. Então nada é por acaso, nem o sofrimento. Quando a gente se lembra da história da semente, ou quando a gente observa uma semente enterrada, parece que tudo acabou. Ela foi coberta pela terra, cercada de escuridão, mas é justamente naquele momento que está começando uma nova vida. Talvez muitos de nós estejamos vivendo períodos parecidos, momentos em que tudo parece escuro, sem saída, sem solução, momentos que acreditamos que nada está acontecendo, que está tudo parado, mas a gente não percebe que Deus continua trabalhando, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando choramos. Será que o nosso choro, quando a gente acha que ninguém vê, será que não tem alguém vendo? Será que não tem alguém trabalhando por um amanhã melhor, para que a gente vença, de fato, essa dificuldade? Há uma frase muito bonita, atribuída ao Espírito de Emmanuel, que diz que Deus não tem pressa, porque trabalha com a eternidade. Então veja só, nós temos pressa, queremos respostas imediatas, queremos soluções rápidas, queremos compreender tudo agora. Só que não é assim que funciona. Deus, ele vê além, ele prepara todo o terreno para que a gente possa seguir. E não é no nosso tempo, é no tempo de Deus que a gente precisa entender que as coisas funcionam. Pois ele consegue ver aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Vê o espírito imortal que estamos destinados a nos tornar. E a gente vive muito focado no momento, no instante, naquele instante. Se não der certo agora, acabou tudo, está tudo estragado. Mas, meus irmãos, vamos pensar, nós temos toda a eternidade pela frente e isso é muito tempo. Então, é um pequeno instante de dor, é um pequeno instante de sofrimento, mas temos tanto tempo pela frente ainda para a gente aprender, para a gente evoluir. Temos tanta coisa a aprender ainda. Então, não vamos nos pegar no momento
de tristeza, de solidão e achar que realmente está tudo acabado, deixar que o desespero tome conta. Talvez alguém tenha chegado aqui pensando: eu falhei demais, eu decepcionei pessoas, eu perdi oportunidades, eu não sou forte o suficiente. Mas gostaria que, se por acaso essa pessoa se encontra aqui hoje, essa pessoa lembrasse de uma verdade simples. Se Deus acreditasse que você não tem mais jeito, você nem estaria aqui. O simples fato de estarmos vivos já demonstra da confiança divina em nosso potencial. E aqui a gente faz mais um parênteses, porque pensem quantos irmãos estão desencarnados na erraticidade, querendo a oportunidade de encarnar, de estar aqui para melhorar, mas nós estamos tendo a oportunidade. E talvez a gente não esteja valorizando essa oportunidade que temos. Essa oportunidade que pode ser única nesse momento. Outras virão, mas e a gente vai esperar? Vai deixar o tempo passar sem aproveitar, já que estamos aqui? É só, como se diz, colocar a mão na massa. Cada amanhecer é uma nova oportunidade. Cada encarnação é uma nova oportunidade. Cada desafio, cada encontro. Então, temos essas oportunidades sempre, mas não vamos deixar o tempo passar. Vamos agarrar essa oportunidade que está passando na nossa frente. O Espiritismo é, acima de tudo, uma doutrina de esperança. Não existe condenação eterna, sofrimento eterno e muito menos abandono eterno. E isso nos traz um consolo tão grande, isso aquece o nosso coração em saber disso. Saber que existe aprendizado, crescimento, evolução e que existe amor. Existe um pai que continua esperando pacientemente pelo amadurecimento de cada um de seus filhos. Então veja que ele está de braços abertos, esperando que caia aquela ficha, aquela virada de chave, né? Aquele despertar para a mudança, para o trabalho, para a evolução. Então eu gostaria de, nos aproximando do fim, convidar a todos a uma reflexão. Pense em alguma área da sua vida em que você tenha desistido de si mesmo. Vamos lá. Um sonho, um relacionamento, uma mudança íntima, um projeto, uma reconciliação, talvez a própria felicidade. Então vamos nos concentrar e vamos imaginar algo que a gente tenha desistido, tá? Então eu mentalizei. Agora vamos imaginar que Jesus está olhando para essa situação. Então Jesus está observando. Algum de nós aqui acredita que ele diria: desista? Será que ele falaria isso para nós? Ou ele diria: continue, levante-se, recomece, confie? Porque essa sempre foi a mensagem do Cristo, a mensagem da vida, a mensagem da doutrina, a mensagem de Deus. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver consciência, há possibilidade de crescimento. Enquanto houver amor divino sustentando o universo, ninguém estará perdido. Ninguém. Nem eu, nem você, nem aquele que amamos, nem aqueles que amamos, porque ainda é tempo e Deus não desiste de ninguém. Então, meus irmãos, para que a gente encerre, eu gostaria de trazer uma música